Governador, muito obrigado por nos receber aqui no Palácio Piratini e nos conceder essa entrevista exclusiva aqui para o programa Cruzando as Conversas da RDC TV. Muito obrigado, Renato. Quero cumprimentar também por essa nova etapa, esse novo espaço aqui para boas conversas, debates e tratar sobre os assuntos que mais interessam ao Rio Grande. Governador, eu queria começar com um balanço dos últimos dias, do que aconteceu depois do temporal da semana passada. Qual é o saldo que ficou? O que o senhor pode comentar a respeito disso? A gente tem enfrentado desde o ano passado dificuldades muito grandes em relação ao clima, né? A gente saiu de uma estiagem que nos fez perder praticamente a metade da safra de verão, em alguns casos como a soja, mais de 40%, enfim, para um período de ciclones extratropicais, enxurradas, vendavais, granizo, e que agora tem mais esse episódio quando esse sistema de baixa pressão, eu tenho sempre salientado, eu não sou especialista no clima, eu não sou meteorologista, mas de tanto que a gente vai vivenciando isso, a gente vai se apropriando dos termos técnicos, acompanhando junto a quem trabalha na área, chamando os especialistas, né? E a gente enfrentou um sistema de baixa pressão que entrou pela fronteira oeste, avançou pelo centro do estado, passou pela região também da Serra e na região metropolitana teve todo esse impacto com ventos muito fortes. Então todo mundo na terça-feira anterior, aí, quando teve o dia, né, do temporal mais severo, filmou, gravou, postou, mostrando uma situação que quase sem precedentes estava vivenciando. E isso gera um impacto na vida de todo mundo. Destelhamento, objetos, outdoors que caíram, árvores, né, especialmente em regiões muito arborizadas como Porto Alegre, que caindo sobre as redes de energia acabaram comprometendo abastecimento, que chegou até 1.300.000 clientes, não é pessoas, né, mais do que isso, bota em média aí 3 pessoas por cada um dos domicílios afetados. A gente estava falando de mais de 3 milhões de gaúchos, quase 4 milhões talvez, que tenham sido afetados. 1.300.000 clientes que estavam sem energia no pico, depois as concessionárias fazendo a operação para religação. Então é claro que a gente precisa atuar, como já estamos atuando, em função de estar vivenciando isso, no sistema de alertas. O Estado emitiu os alertas desde a segunda-feira da semana, que foi o episódio, para podermos ter preparação. Colocamos as equipes na rua, centenas de homens e mulheres das forças de segurança atuando para ajudar a desobstruir, arrumar, consertar o que era necessário, e a demanda forte do Estado sobre as concessionárias de energia para poder restabelecer a energia o quanto antes. E a questão da CE Equatorial, o senhor se arrepende da privatização? O serviço tenho certeza que não piorou, tenho absoluta certeza que não piorou, mas eu tenho certeza que não melhorou o que é para ter melhorado ainda. Acho que é importante que haja a melhoria do serviço. Não, reverter a privatização, não. O que pode acontecer é a perda da concessão. Para que uma outra empresa privada faça a prestação do serviço, se esta não estiver cumprindo com os parâmetros contratuais. Vamos lá, para que as pessoas todas possam entender. A energia elétrica é uma concessão federal. O Estado era dono de uma empresa que era concessionária, mas ele não é dono do serviço, nunca foi dono do serviço. A concessão é federal. Quem é dono do serviço de energia é a União, o governo federal, que tem a Agência Nacional de Energia Elétrica, que faz a análise de todos os parâmetros sobre como o serviço está sendo prestado. A CE pública não cumpria os parâmetros, não atendia do jeito correto, não religava a energia no prazo adequado, os balanços contábeis mostravam uma empresa que estava quebrando, tanto é que ela não pagava para o Estado o ICMS que ela recolhia dos consumidores. R$1 bilhão por ano era apropriado pela companhia pública sem repassar para o Estado, ou seja, desse 1 bilhão, nos últimos 3 anos, desde que a gente privatizou, pelo menos 3 bilhões de reais entraram no caixa do Estado que não estavam entrando nos anos anteriores. Desses 3 bilhões, 25% é da educação. Então, nós estamos falando o seguinte, 700 milhões de reais que entraram na educação do Estado porque a CE voltou a pagar o ICMS para o Estado. Então não tem arrependimento? Absolutamente. O
que tem é o Estado vai para outro polo, para outra posição. Ele deixa de ser o operador e ele passa a ser um demandante. E a gente usa as agências de regulação para isso. E elas estão funcionando? Estão funcionando, aplicaram já várias multas à CE em outros episódios, né? Possivelmente neste caso tenha novamente multas, e nós estamos acompanhando junto à Agência Nacional de Energia Elétrica para que haja a devida fiscalização e, se a empresa não estiver operando corretamente, que sejam estabelecidas as sanções, inclusive com a possibilidade da perda da concessão. E é importante lembrar que existem outras operadoras, como a RGE. Sim. Aliás, a CE foi até mais rápida em religações do que a outra operadora, a RGE, que até o final da semana anterior teve uma religação, na verdade, de 70%, quando a CE já estava chegando a 90% de religação. Então, se é para nos debruçarmos sobre o tema, não é sobre uma das concessionárias, mas as duas grandes concessionárias, acompanhando os parâmetros com que elas atuaram e estabelecendo as punições que forem devidas. O senhor teme que aconteça o mesmo com a EGEA? Tenho absoluta segurança de que não. Vamos lá, a Corsã pública, ela também, ao longo de 60 anos de história de uma Corsã pública, chegou a 20% de coleta e tratamento de esgotos. É absolutamente vergonhoso. Quando a gente tem agora a privatização, a companhia que comprou, que foi a EGEA, comprou a Corsã, não comprou apenas a empresa, comprou as obrigações da empresa. E a obrigação da empresa é levar esse índice de 20% para 90% em 10 anos. Em 10 anos ela tem que saltar de 20%. Em 60 anos a Corsã pública fez coleta e tratamento de esgotos de 20%. E agora a empresa privada contratou a obrigação de, em 10 anos, levar esses 20% para 90%. E nós estamos muito seguros de que atingiremos esse objetivo. O papel do Estado, como disse, não é simplesmente ter vendido a empresa, é agora se colocar na posição com as agências reguladoras, especialmente a Agergas nesse caso, acompanhar essa execução, fiscalizar, e se não estiver sendo cumprido dentro dos contratos que são estabelecidos com os municípios, estabelecer as sanções, as penalidades à empresa. Aproveitando sobre os eventos climáticos, o que mudou no seu governo em relação a esse planejamento, essa previsão, radares meteorológicos? O que o senhor pode nos dizer sobre isso? Nós estamos avançando do ponto de vista da prevenção com a contratação de novos radares meteorológicos, porque a gente tem os mapas de satélites, temos a sala de situação, faz acompanhamento para emitir os alertas que já emitimos. Mais uma vez, esse último foi bem avisado. Bastante disseminada essa informação. Mas com os radares meteorológicos que a gente está contratando, a gente vai ter mais precisão ainda sobre esse volume de chuvas, com maior precisão sobre horários em que vão se abater, localidades, porque vamos conseguir entender melhor a movimentação dessas massas de nebulosidade, sim, enfim, com o que elas estão carregando, de granizo, de chuva. Então, vamos ter maior precisão. Estamos em processo de contratação. Estamos também avançando em contratação de modelos hidrodinâmicos, né, e hidráulicos, que vão ser sistemas de avaliação do impacto nas localidades em que são mais sensíveis. Por exemplo, o Vale do Taquari. O Vale do Taquari tem o próprio rio Taquari, que levou aquela enxurrada Mussum, Roca Salles, Santa Teresa, Lajeado, Estrela, que foram muito, Arroio do Meio, foram muito atingidos. Então, localidades mais sensíveis como essa, nós vamos ter estudos prioritariamente, depois vamos avançando sobre outras localidades, que vão identificar o comportamento hidrodinâmico, ou seja, naquela topografia, cruzando com as informações da precipitação, ou seja, da chuva que é apurada, qual é a expectativa que tem de alagamentos, até que localidades que isso vai chegar, com alguma antecedência de horas suficiente para podermos ter o alerta mais preciso. Porque qual é o grande problema aqui? Não basta alertar a população de que vai chover muito, né? Porque se a todo momento você fizer alertas que eventualmente não se confirmam, o alerta vai perdendo credibilidade. Então, a tarefa que a gente tem é conseguir ter a maior precisão de alertas para que, quando aconteçam, as pessoas acreditem e atendam aos alertas. Então, do ponto de vista da prevenção, esse trabalho. Do ponto de vista da mitigação, né, ou seja, da convivência com esses desastres, o Estado consegue agora, que tem as contas em ordem, ser muito mais parceiro dos municípios para ajudar no processo de reconstrução. Não havia apoio substancial do Estado no passado aos municípios que sofressem com enxurradas, vendavais e tudo mais. Agora o Estado colocou mais de 130 milhões de reais em repasses direto aos municípios para a reconstrução, restabelecimento de serviços.
passando de 400 a 600 mil reais para cada um dos mais de 300 municípios que foram afetados por enxurradas ou por chuvas intensas desde o final do ano passado. Pois é. E as verbas estão chegando para essas pessoas que acabaram sofrendo com os temporais do ano passado? Está chegando, aí em primeiro lugar para os municípios e também para as famílias. A gente criou 2 programas. O repasse fundo a fundo, que é o dinheiro para o município, que precisa gastar com hora extra, contratar maquinário, combustível, para poder restabelecer ordem nas estradas, para melhorar as condições de escoamento da produção, ou do transporte escolar, ou do transporte de ambulâncias nas zonas rurais, enfim. Então o Estado está entrando com recursos para ajudar os municípios nesses custos adicionais que estão tendo. Estamos também com outro programa que criamos, que é o Volta por Cima, em que o Estado coloca recursos para as famílias que estão no cadastro único, na extrema pobreza ou na pobreza, e até na baixa renda, em alguns casos, transferindo até R$ 2.500 para cada uma no formato do cartão cidadão que a gente criou no nosso governo. Então são milhares de famílias que receberam esses recursos para poder comprar o que for necessário, seja uma geladeira nova, ou comprar um fogão, um colchão, o que for mais urgente para essas famílias. E isso não existia antes, e agora o Estado está fazendo esse aporte de recursos que vai a mais de 20 milhões de reais também distribuídos às famílias mais vulneráveis, atingidas pelas chuvas. E as verbas federais estão chegando? Eu tenho informação que muita gente está reclamando que o dinheiro não está chegando. Totalmente. O grande problema, né, nas verbas federais é a burocracia. Eu entendo, é dinheiro público, não dá para sair simplesmente aportando, destinando de qualquer jeito. Mas é uma burocracia intensa e extensa. Planos de trabalho, convênios, até ter a aprovação da Defesa Civil e conseguir executar é bastante difícil. Então, infelizmente, há uma demora realmente na liberação de recursos do lado do governo federal por conta de uma burocracia muito intensa. Já temos aí mais de 6 meses, né? Em alguns casos, assim, a ponte que está esperando para ser aprovada. Então, eu estou acompanhando com a nossa equipe, mas são ainda dezenas e dezenas de projetos que estão tramitando. Né? A Ponte de Nova Roma do Sul ela foi reconstruída por um esforço da comunidade. O Estado não poderia colocar recurso naquele formato porque a comunidade decidiu fazer uma ponte idêntica à anterior, que foi levada pelas chuvas. Se a gente coloca recurso público, a gente é apontado pelo Tribunal de Contas por fazer uma ponte nas mesmas condições, na mesma altura, no mesmo método construtivo da que foi levada pelas chuvas. Então o Estado está trabalhando num projeto novo de uma ponte que é muito mais robusta, com maior elevação e também vai ser de maior extensão, porque ao invés de fazer perpendicular, tem um problema de ângulo, de curvas naquela ponte ali, para aquela estrada, a gente vai fazer um projeto para uma ponte diferente que vai cruzar mais ou menos assim na diagonal, né, o rio, evitando curvas de quase 90 graus que acabam gerando riscos, né, do ponto de vista de fluxo viário. Então, esse projeto está sendo elaborado, o único problema é que agora ele deixa de ser caráter emergencial, porque como foi feita uma nova ponte... No ritmo normal. Exatamente. O Exército também se negou a fazer, né? Não conseguiu. O Exército argumentou que as dificuldades do que eles têm instrumentos para fazer não atenderia aquele vão, aquela distância. Governador, o senhor teve uma derrota, por assim dizer, no ano passado, no final do ano passado, quando o senhor mandou o projeto de lei para aumentar os impostos de 17% para 19% no ICMS aqui do Estado. O senhor teve que retirar o projeto por falta de votos, o senhor não ia conseguir aprovar esse projeto. Qual é a solução, qual é a alternativa para acertar o caixa em 2024? Vamos lá, Renato. A derrota eu considero relativa, porque digo, nunca é o governador que é derrotado, as questões são do Estado, né? Não sou eu que pago a conta da falta do recurso, né? É o Estado, é a sociedade. Então, o meu papel como governador é trazer o debate, é trazer o tema, os números, mostrar com clareza o que está se passando no Estado e a sociedade gaúcha, que é quem paga a conta, seja na forma de precarização de serviços, na falta de investimentos ou na forma de impostos, é que toma a decisão através dos seus representantes. Então, nós identificamos na Assembleia uma dificuldade de avançar no caminho que nós apresentamos e retiramos o projeto até para preservar a possibilidade de discutirmos as alternativas sem forçar um cenário em que houvesse vencedores e derrotados, né? Que já
tentam estabelecer isso no debate político. Então vamos lá. É inegável que o Estado virou o jogo do ponto de vista fiscal. Deputados da oposição tentam dizer que isso não é verdade, mas é inegável, as pessoas que estão nos escutando sabem. Há 5 anos o Estado não pagava o salário dos servidores, o Estado não conseguia repor efetivo policial, o Estado não tinha nenhuma capacidade de investimento, atrasava pagamento a hospitais e a fornecedores de medicamentos, que são coisas básicas. E hoje está tudo rigorosamente em dia. Pagamos os servidores em dia, pagamos as dívidas que recebemos, abrimos espaço para investimentos, e isso mesmo com as alíquotas tendo sido reduzidas em relação ao que nós recebemos do governo que nos antecedeu. Então o Estado tem uma condição fiscal diferenciada. Mas o meu dever não é apenas ter as contas equilibradas no presente. Eu tenho que olhar para o futuro e identificar o que está vindo de conta pela frente e ajustar o Estado para isso. Então, o que acontece? Nesse momento, o Estado não está pagando a dívida com a União. Já não estava pagando lá, já está pagando uma parte menor, né, que está no regime de recuperação fiscal, mas ele não paga integralmente essa dívida com a União. É importante lembrar. Não estava pagando também quando eu assumi o governo e mesmo assim o Estado não conseguia pagar as contas em dia. Então, o Estado paga uma parte menor da dívida. Esse ano a gente vai pagar algo em torno de R$1 bilhão, mas em alguns anos o Estado vai ter que voltar a pagar integralmente quase R$5 bilhões. A gente luta com o governo federal para mudar indexador da dívida e tudo mais, mas até aqui não há nada resolvido nessa direção. Nem Bolsonaro ofereceu a alternativa de pagar menos e nem Lula até aqui ofereceu a alternativa de pagar menos. Então, a gente tem que lidar com o que está no contrato, o que está estabelecido. Outra questão, precatórios. O Estado vai ter que aumentar o seu fluxo de pagamento de precatórios para poder liquidar o passivo que tem de precatórios até 2029, que é o que estabelece a Constituição Federal. O Estado vinha pagando cerca de R$700 milhões por ano de precatórios e nós vamos acelerar esse cronograma de pagamentos com empréstimos que nós contratamos junto ao BID nesse momento, mas será insuficiente. Possivelmente ali nos próximos anos o Estado vai ter que aumentar esse fluxo de pagamento para algo perto de R$2 bilhões por ano para poder zerar os precatórios até 2029. Outro tema, educação. A gente precisa avançar na condição de aportar os recursos dos 25% da educação, descontados os servidores inativos. Hoje o Estado computa os servidores inativos dentro dos 25%, e isso precisa ser encaminhado para cumprirmos os 25% sem considerar o que o Estado despende com o pagamento de aposentados. E isso vai exigir um aporte também bilionário na educação por ano. Ou seja, o Estado precisa dessas receitas. Não é para atender o governo ou o governador, é para atender as demandas da sociedade. Essas contas precisam ser pagas. Então a gente ofereceu um caminho alternativo. Nós vamos revisar benefícios fiscais. Então, apresentamos os decretos de revisão de benefícios e incentivos fiscais para poder viabilizar um incremento da receita. Vai ser suficiente tudo isso? Possivelmente nós tenhamos que ter novamente discussão, se nós implementarmos na íntegra tudo que nós colocamos nos decretos, talvez seja suficiente, né? Vamos ter que continuar monitorando, porque tem questão de desempenho de arrecadação, o que vai ser a economia, se vai ter estiagem, se não vai ter estiagem no Estado, afeta a nossa arrecadação também. Então, o desempenho da economia é determinante sobre o quanto que a gente vai arrecadar. Há uma expectativa no país de um crescimento menor do que o que foi no ano passado, né? Então, tudo isso tem que ser monitorado, ainda é imprevisível. O senhor acha que corre o risco de parcelar o salário do funcionalismo público? Não, eu tenho segurança de que no meu governo nós não vamos ter parcelamento do salário dos servidores, mas nós precisamos, quer dizer, eu sempre digo isso no sentido assim, se não vierem novidades, se o governo federal, se a União, como fez no mandato passado, no meio do caminho apresenta uma novidade que nos força a reduzir receitas e nos impõe mais despesas, e infelizmente tem sido uma prática do Congresso Nacional. O Congresso Nacional cria novos pisos salariais, impondo despesas para os entes subnacionais, e de outro lado aprova leis que nos tiram a receita, como foram as leis complementares 192 e 194, que forçaram os estados a reduzir o ICMS. Então a gente perde a arrecadação e aumenta a despesa. Se o Congresso Nacional tiver novos episódios de decisões como essas, aí não tem como dizer com absoluta segurança que o Estado mantém as suas contas em dia. Mas eu estou falando nas condições atuais. Nas condições atuais, no contexto normal que nós estamos vivenciando, a gente tem uma perspectiva de cumprir todas as nossas obrigações. Mas insisto, novas contas estão sendo agregadas. Precatórios, dívida com a União,
o avanço que a gente precisa fazer de despesas na educação. Tudo isso vai demandar um esforço financeiro que é sempre a sociedade quem acaba arcando. Então a gente precisa coordenar isso, vamos sempre discutir com transparência, com cuidado com a nossa Assembleia Legislativa e com toda a sociedade e sistemas. Na campanha de 2022 o senhor falou sobre o estado do Rio Grande do Sul ter 3 bancos, uma participação no BRDE, o Badesul, que é um banco de fomento, e o Banrisul. Se as coisas piorarem, o senhor acha que corre o risco de um desses bancos ser privatizado? Se não o Banrisul, talvez o Badesul? Ou terminar com o banco, enfim. Os 2 bancos de desenvolvimento são o BRDE. O BRDE é um banco de desenvolvimento consorciado aqui dos estados da região sul. O Badesul, uma agência de fomento, cumpre também as funções de banco de desenvolvimento, que é do estado do Rio Grande do Sul. E o Banrisul é um banco de varejo, né? Nós assumimos o compromisso de não privatizar o Banrisul e vamos manter esse compromisso de não fazer a privatização. Quando eu tratei de não privatizar a Corsan, foi dentro de um marco legal, de uma estrutura regulatória que se alterou no meio do caminho. Veio o marco regulatório do saneamento, impondo ao Estado uma obrigação de universalizar coleta e tratamento de esgotos até 2033, que não seria possível de ser cumprida, por isso tivemos que mudar a posição. Eu não prevejo nenhuma alteração de regulação em nível federal que nos imponha a privatização do banco, né? Vendê-lo à iniciativa privada. Então, mantenho o meu compromisso de mantê-lo público, o Banrisul. Agora, no caso dos outros 2 bancos, também são bancos de menor valor, né? Então, eu mantenho a posição de que vão continuar existindo também até o final, sendo instrumentos de desenvolvimento para o Estado. Governador, o senhor elegeu a bandeira da educação para esse seu 2º mandato. O que aconteceu nesse primeiro ano? Chegou o dinheiro para a reforma das escolas? Como é que vai isso? Qual é o retorno que o senhor tem? E o nosso Instituto de Educação Flores da Cunha? Mas nós vamos entregar, o Instituto de Educação voltará a ser uma escola, vamos iniciar o ano letivo, aliás, tem uma expectativa de poder fazer o início do ano letivo da nossa rede de educação a partir de um grande evento lá no Instituto de Educação, entregando essa obra à comunidade. Foi uma obra que demorou ao longo dos governos anteriores, nós pegamos essa obra no mandato anterior, em 2019, sem ter recursos, a obra estava acontecendo, mas o Estado já não estava pagando, estava atrasando fornecedores, prestadores de serviço, como eu já conversei aqui contigo, e o Estado teve que suspender essa obra por conta da falta de capacidade de pagamento. Assim que nós viramos o jogo e o Estado voltou a ter capacidade de investimentos, colocamos os recursos necessários lá para a conclusão da obra. A obra vai ser concluída agora e entregue à comunidade. Museu também, né? Além disso, a gente quer transformar o Instituto de Educação, além de escola, né, como é e voltará a ser, né, funcionar como uma escola ou Instituto de Educação, é um espaço bastante generoso e um símbolo da educação gaúcha, o Instituto de Educação, que nós entendemos que deve ser também uma escola que inspire outras escolas. Então, um espaço com museu, com tecnologia, com centro de mídias, com formação de professores, que vai servir de inspiração e referência para as nossas escolas. Vamos entregar isso lá. A gente criou no ano passado o programa Lição de Casa, a gente está aportando volume significativo de recursos, no ano passado foram cerca de 100 milhões de reais, e a gente também criou novas ferramentas para agilizar obras e intervenções nas escolas. Uma delas é o Agiliza, dinheiro que vai direto para o diretor da escola, sob supervisão da comunidade escolar, do conselho escolar, para fazer pequenos reparos, pinturas, arrumar aquilo que ele pode contratar diretamente, fazendo apenas 3 orçamentos, com acompanhamento da Secretaria de Obras, mas com maior liberdade para contratações diretas dentro da escola. E a gente aportou cerca de 300 milhões de reais desde 2021 para cá, via Agiliza, né? A gente está colocando esse dinheiro direto na mão do conselho escolar, com o diretor de escola aportando esses recursos. E agora também temos um outro caminho, que é atas de registro de preços, tentar ser simples aqui, porque nem todo mundo é da área da administração pública, mas ao invés de ter que fazer um contrato emergencial para cada escola, que exige fazer um projeto para, sei lá, a escola está com telhado ou rede elétrica, e infelizmente, é importante lembrar, o que nós estamos enfrentando dificuldade nas estruturas da escola agora não é um problema deste governo, é um problema de que ao longo dos governos não deram atenção na manutenção das escolas e está estourando muito de problema agora. Então a gente tem escolas com problema no telhado, problema na rede elétrica, problema no hidrossanitário, nos banheiros ou nas cozinhas, seja o que for.
E o que acontecia até aqui? O Estado tinha que fazer um projeto para cada escola, para fazer uma licitação ou uma chamada para contrato emergencial específica para cada escola. E aí são centenas de contratos, às vezes entram empresas que não são boas empresas, param a obra no meio do caminho, o Estado tem que rescindir, fazer um novo projeto, porque aquela empresa deixou a obra pela metade, então tem que fazer um novo projeto para fazer uma nova contratação, e aí fica meses e meses, às vezes anos, indo e voltando. A gente está mudando esse processo. A gente está fazendo contratos agora por regiões, mais ou menos como o Estado faz na parte das estradas. Cada bloco de estradas em cada região tem uma empresa já contratada e o Estado faz o chamamento e manda fazer a obra. A gente está fazendo isso também. Então já estamos fazendo agora, nas próximas semanas, as primeiras contratações nessa modalidade. Todas as escolas de Porto Alegre, uma parte, na verdade, de Porto Alegre vão ser alguns blocos, mas vamos ter 40 escolas contratadas já com uma empresa que vai ter um registro de preços. Ou seja, ela é a empresa responsável por fazer as obras de manutenção naquelas escolas. Aí, mediante a ordem de serviço do Estado, ela vai lá e substitui o telhado, porque já está registrado o preço daquele método construtivo, daquele tipo de telhado e tudo mais. Então vai ser bem mais ágil, estou muito confiante que vai mudar e acelerar muito o processo de reforma das escolas no Estado. Pedágios nas estradas gaúchas é uma grande dor de cabeça, eu tenho certeza que ninguém gosta de pagar pedágio, né? E qual é o seu plano? Seu planejamento a respeito de expansão, esse free flow está funcionando? O que o senhor pode dizer sobre isso? Vamos lá, nós estamos tudo falando aqui, tudo que a gente conversa, né, envolve recursos, caixa limitado, a capacidade do Estado de investimento, que a gente aumentou, mas as demandas são muitas. Então, envolve também a simpatia ou a antipatia da população. Eu tenho clareza do seguinte, ninguém gosta de pagar imposto. Exatamente, ninguém quer pagar imposto, ninguém quer pagar pedágio, todo mundo quer serviço. Bom, essa conta não fecha, né? O pessoal quer serviço e não quer pagar ou quer pagar muito pouco por isso. Infelizmente, além de ter que pagar pelos investimentos e pelos serviços no presente, o Estado carrega o preço do passado, né? Aposentadorias, dívidas que se acumularam. Então, a gente está pagando hoje o preço de um Estado desajustado lá no passado. Essa conta é de todos nós, não é do governo ou do governador, ela é da sociedade toda. Então, no que se refere a investimentos em estradas, um caminho que a gente identifica como pertinente, possível, lógico é, onde existe mais demanda, onde tem fluxo maior, mais dá para dividir essa conta com mais gente, ou seja, onde região metropolitana, em direção à Serra, região norte, onde se concentra 60%, 70% da população gaúcha, a gente pode fazer por meio de concessão, e a concessão significa chamar um parceiro privado que vai fazer as obras mediante a cobrança de uma tarifa de pedágio. E o Free Flow é uma ferramenta para evitar a interrupção no trânsito, quer dizer, se o pedágio já é um transtorno ter que pagar, é mais transtorno ainda que você tem que parar numa cancela, você interrompe a sua viagem. Pegar o dinheiro, em períodos de férias, o pessoal está indo para o litoral, está indo para a Serra Gaúcha, seja para onde for, tem que parar, se acumulam carros, muita gente se trafegando na mesma hora. Direto já é cobrado. O Free Flow é um pórtico, né? Justamente identifica a placa, já faz a cobrança, um aplicativo, você paga lá, é muito mais fácil. Tem sido muito exitoso e agora em fevereiro vão entrar em atuação os novos pórticos, todos nesse bloco 3 que pega a Serra Gaúcha, substituindo as praças de pedágio existentes, e onde haveria praça de pedágio pela nova concessão, não vai ter praça de pedágio, vai ser o pórtico, vai ser muito mais conveniente. 118, nós sempre salientamos, não há a previsão de instalação de pedágio. Se no modelo que está sendo estudado houver algum modelo em que esse custo para os investimentos e para os serviços, para ser melhor suportado pela sociedade, apresente uma alternativa de colocar algum pórtico, né, para a 118, nada vai ser feito sem chamar a comunidade a conversar e a dialogar. O importante é as pessoas terem essa clareza. Se a gente quer investimento, tem uma conta. Como é que a gente vai pagar essa conta? A gente vai pagar essa conta botando praças ou pórticos mais caros em outras rodovias para sustentar esse, ou vamos dividir um custo menor para todo mundo colocando pórtico nessa localidade? Tudo vai ser debatido com bastante clareza e transparência, como sempre fizemos. E se não for o desejo de ter qualquer tipo de pórtico ali, ou vamos reduzir investimentos, ou vamos reduzir serviços, ou vamos colocar um custo maior nos outros pórticos. Esse é o debate que a gente tem que ter com clareza, transparência, sem preconceitos e sem
demagogia política, né, como acaba às vezes acontecendo num momento como esse. Rapidamente, Cais Mauá, qual é o sapo enterrado que tem lá que nenhum governo consegue resolver essa questão? Na verdade, quando a gente assumiu, tinha uma concessão, vamos lá. Mas nenhuma dá certo. O Cais era porto até alguns anos atrás, né? Deixou de ser porto, de ter operação portuária, e aí até o Estado conseguir definir como que encaminharia, foi feita uma concessão que infelizmente não deu certo, porque a empresa concessionária era um modelo que eu entendo particularmente que era mal desenhado, né? Não é uma crítica, é uma análise sobre, né, como é que se comportou. Você exigir que uma empresa venha, faça investimentos robustos em 15 ou 20 anos, devolva tudo para o poder público, a conta não fechava, não parava em pé e estavam ganhando tempo, empurrando, a gente rescindiu aquele contrato. E começamos a desenhar um novo modelo. Só que, enfim, o país enfrentou pandemia, enfrentou ainda aí dúvidas sobre perspectivas econômicas que fizeram com que a gente não conseguisse ter um êxito numa primeira tentativa de leilão do Cais Mauá. E agora a gente tem um novo esforço, desenhamos de que forma, né? A possibilidade de construção de torres que vão ter a propriedade por parte do parceiro, onde são as docas, em troca da realização do investimento para toda a reforma nos armazéns e a operação feita nesses armazéns com espaços de gastronomia, de lazer, de entretenimento, de tecnologia, de inovação sendo explorados pelo parceiro privado ali. Vamos ver, estamos com uma expectativa aí para um novo leilão. Se não houver interessados nessa modalidade, que um dos desafios é encontrar operadores que trabalhem, talvez se consorciando alguns operadores, e aí já é um primeiro desafio, tem que juntar empresas diferentes, porque tem uma parte de incorporação imobiliária, tem uma parte de operação tipo de shopping, né, para todos os espaços que estão lá. Então, se não houver a possibilidade de avançar dessa forma, a gente vai desenhar outro modelo para poder colocar, mas eu estou decidido, é prioridade, nós vamos fazer acontecer, entregar até o final do nosso governo esse Cais Mauá revitalizado à sociedade gaúcha e brasileira, que vai ver uma grande referência aqui, certamente em Porto Alegre. Bom, vamos falar de notícia boa. O senhor tem aí números da segurança pública divulgados no início desse ano em relação a 2023, muito positivos, né? Nós tivemos uma redução de criminalidade no estado. A que se deve esse resultado? É a repressão policial? É o planejamento? É a prevenção? Qual é a fórmula mágica? Não tem uma resposta solitária, né? É um conjunto de fatores. Eu atribuo, se tiver que sintetizar num ponto específico, a integração das nossas polícias, que por uma dinâmica de governança que nós criamos dentro do programa RS Seguro, criado ainda com a parceria do nosso ex-governador e ex-vice-governador, Ranolfo, nós criamos um programa que tem uma rotina desde o nível local de reuniões periódicas, todo mês se reúne as áreas integradas de segurança, se reúne as forças de segurança no município, na região, depois as forças todas com a coordenação do nosso secretário, até vir para uma reunião mensal com o governador, em que a gente analisa todos os dados estatísticos, acompanha a temperatura, né, o dedo no pulso, sobre quando começa alguma inflexão de criminalidade em cada uma das cidades que são priorizadas pelo RS Seguro, as 23 municípios que são de maior indicadores criminais, para ter ações específicas naquela localidade. A volta do equilíbrio fiscal no Estado e a possibilidade de reposição de efetivo também foi muito importante. O Estado estava perdendo efetivo policial ao longo dos governos anteriores porque não tinha como pagar os servidores. E a gente fez a reposição de todo o efetivo que se aposentou e aumentou o efetivo policial no Estado ao longo desses últimos anos. A retomada da capacidade de investimentos com tecnologia, armamento, viaturas novas, foi a maior renovação de viaturas feitas por um governo na história do Estado, aqui o que nós fizemos ao longo do mandato passado, e vamos continuar nessa toada, renovando, ampliando tecnologia. Então, tivemos redução de 80% de roubo de veículos nos últimos 5 anos no Estado, tivemos uma redução de 40% de crimes violentos, letais e intencionais, onde se inserem os homicídios. A gente reduziu muito roubos a pedestres, roubos a estabelecimentos comerciais aqui no Estado. E eu não estou dizendo que está tudo perfeito, porque quem está nos escutando vai dizer, poxa, mas então acha que está tudo bem? Não, não está, mas avançou muito. E a gente vai continuar avançando ao longo dos próximos anos, porque estamos implementando cada vez mais novas tecnologias, vamos continuar aumentando efetivo e investindo forte para que o Estado esteja
em segurança, né, dando paz e tranquilidade para quem vive aqui. Aqueles soldados que estavam nos presídios voltaram para as ruas? Sim, voltam para atuação na Brigada Militar, né, reforçando efetivo em pelotões e batalhões, porque a gente tirou, por exemplo, da cadeia pública de Porto Alegre, cerca de 200 brigadianos que estavam trabalhando lá dentro e que foram substituídos por agentes prisionais, por polícia penal aqui no estado. Então, esse investimento que a gente está fazendo também nos presídios, que também pelo menos na história recente, sem precedentes no estado, dá a condição do estado retomar o controle dos presídios que, infelizmente, acabavam sendo espaço de livre operação, muitas vezes, do crime organizado, porque as estruturas estavam precárias e o Estado, então, não conseguia apertar o cerco para evitar a comunicação com o mundo externo desses presos mais perigosos. Então, a gente está apertando o cerco, fechando essa possibilidade de operação de crime dentro de presídios no Estado. Bom, governador, o senhor sabe que eu sou um jornalista que gosto das boas notícias também, gosto de dar boas notícias. Que notícia boa, que manchete o senhor pode nos dar agora nesse momento que seja positiva para o Estado? Como a nossa prioridade é a educação, né, eu escolho aqui a ampliação das escolas em tempo integral. Nós estávamos com 1% de escolas em tempo integral no ensino médio no estado. E esse ano a gente já está indo a 18% das escolas com ensino em tempo integral. Então essa evolução do ensino médio em tempo integral, os investimentos que a gente está fazendo na nossa rede de ensino, a capacitação dos professores, tudo isso associado, eu tenho muita confiança, vai nos dar aí ao longo dos próximos anos resultados importantes na capacitação dos nossos jovens, na inserção no mercado de trabalho e na produtividade do nosso estado. Isso vai ter um reflexo econômico também com essa produção de conhecimento. É claro que educação é uma sementinha que a gente planta, tem que ser regada, cuidada, né? Ela não dá frutos imediatamente, mas eu tenho certeza de que em breve a gente vai começar a ver isso acontecer. Me incomoda muito quando o jornalista quer dar só o fato negativo. É muito difícil para a imprensa dar notícias boas também, o senhor acha? Olha, assim, antes de fazer qualquer consideração sobre isso, me permita dizer o que eu sempre ressalto. Acho que é importante, é fundamental ter uma imprensa livre para criticar. E a imprensa também tem que saber que é livre a sociedade para que a imprensa seja criticada, né? Ou seja, o jornalista tem que ter liberdade para criticar e saber que pode ser criticado. Eu digo isso porque muitas vezes a gente faz alguma crítica ao trabalho de alguém na imprensa ou alguma prática que acontece na imprensa, imediatamente tentam taxar o crítico de alguém que está sendo contra a liberdade de imprensa. Então, eu prefiro conviver com uma imprensa que critique até injustamente do que não conviver com imprensa nenhuma que tenha liberdade, né? É fundamental a liberdade de imprensa para uma democracia vibrante como a gente tem que ter no país. Mas são seres humanos, todos somos, né? Eu não sou infalível como governador, o jornalista também não é infalível na sua posição, nenhum de nós é. E é claro que se cometem erros, excessos, talvez em alguma medida para poder tentar cravar uma independência, se transforme em um opositor, né? E independência não é sobre ser opositor. O gaúcho é muito crítico, vamos falar a verdade, nós somos críticos conosco mesmos, né? Nós nos exigimos muito, nos cobramos muito e naturalmente aqui isso se apresenta nas conversas entre amigos, no espaço de trabalho e também na imprensa. Então, eu acho que o trabalho que a imprensa gaúcha faz é de um saldo imensamente positivo, mas naturalmente, eventualmente, podem ter algumas críticas e algumas reclamações um pouquinho demasiadas, mas dizia um assessor de imprensa que eu tive que, paciência, notícia é o avião que cai, não é o avião que pousa, dizia ele para mim, né? Ou seja, você não vai ter uma notícia no jornal dizendo, olha, hoje pousaram 2.000 voos em absoluta segurança. Agora, se cair um... Esse é o jargão do jornalismo. O senhor falou aí em liberdade de imprensa. O senhor acha que nós corremos algum risco nesse momento, no ambiente democrático, no contexto nacional, contexto político, de termos a nossa liberdade cassada? Nós estamos vivendo um tempo de transformações tecnológicas profundas que acabam significando espaço por mídias sociais de tentativa de impor narrativas. É importante que as pessoas tenham a clareza disso, né? As mídias sociais, as redes sociais estabelecidas,
aí hoje vigentes, onde estão a maior parte dos cidadãos com seus perfis, tem algoritmos, tem fórmulas de entrega, fórmulas matemáticas de entregas de conteúdo, que não significa que as pessoas estejam consumindo o que é efetivamente a opinião pública, mas aquilo que aquela rede social turbina, né, para ser entregue. E isso é explorado por quem sabe mexer nisso, de forma a tentar impor a sua narrativa e exige de alguma forma algum tipo de regulamentação. Então eu sou favorável a que se façam regulamentações, mas é claro que tem que ter muito cuidado, porque no esforço de tentar proteger a nossa democracia, regulamentando esse uso das redes sociais, podem eventualmente oportunistas buscar caminhos para impor algum tipo de controle à liberdade de manifestação. Então, difícil, complexo, eu não tenho aqui a resposta para dar, especialmente em poucos minutos, mas é algo que a gente tem que ter cuidado, sim, sobre liberdade de manifestação e que acaba acarretando também impactos na liberdade de imprensa. Queria fechar perguntando para o senhor 3 grandes metas que o senhor quer entregar até o final do seu governo. Não tanto segmentos, mas projetos específicos que gostaria que o senhor citasse nesse momento. Não, vamos lá, né? O mandato que se passou, a gente, e até aqui o início desse segundo mandato, foi muito demandado pelo esforço de controle das contas do Estado, né? O Estado estava quebrado, não tinha nenhuma capacidade de investimentos. Então, a gente virou o jogo, mas o jogo não terminou, sempre insisto nisso. Então, é um contínuo esforço de manter o Estado em dia, e não apenas em dia, mas com capacidade de investir mais e trazer parcerias para investimentos no Estado do Rio Grande do Sul. Então, vamos botar esse primeiro pilar aí, né, de meta permanente, até porque ela é base para todas as outras, para que a gente possa avançar, por exemplo, numa meta seguinte, que é a da educação, que é a grande prioridade, porque se a gente quer um Estado que produza mais, que gere mais riqueza, a gente tem que ter capital humano, gente formada, bem qualificada para o que esse novo mundo, essa nova economia, com essas novas tecnologias exige. Cada vez mais as tarefas que eram cumpridas por pessoas com baixa qualificação são substituídas por robôs, por sistemas informatizados, inteligência artificial, que consegue reproduzir essas tarefas, né? Então a gente precisa, para poder gerar empregos para as pessoas, qualificar as pessoas para os empregos que exigem mais capacidade de raciocínio lógico, criatividade, e isso é uma formação mais complexa que precisa ser ofertada. Então temos que empurrar, né, o Estado nessa direção, por isso o foco na educação. E eu associaria a isso, né, dentro do ambiente também de competitividade, de qualidade de vida, essa questão da segurança pública, né, e junto com a segurança, o investimento na área social. O Rio Grande do Sul renegou ao longo de muito tempo um investimento e uma presença mais expressiva do Estado na área social, talvez muito por falta de recursos, mas talvez um pouco também por um preconceito, né, do próprio Estado. Nós somos um Estado em que a população e a cultura coloca muito valor no trabalho. E está certo, a gente tem que trabalhar, tem que dar valor ao trabalho, né, a capacidade do próprio cidadão, do ser humano, de prover as suas necessidades a partir do seu esforço. Mas, infelizmente, a gente vive, por mais que sejamos um estado de melhor qualidade de vida, de melhor desenvolvimento do que humano do que outros estados, nós também temos as nossas mazelas sociais, e não são poucas. Então o Estado tem que ser mais próximo daquelas pessoas para quem a educação não chegou, para quem o saneamento não chegou, a saúde não chegou, a habitação não é adequada, o Estado tem que ter maior presença e participação. Então eu quero dar uma inflexão também bastante importante, agora que temos alguma capacidade de investimentos, para que o Estado tenha políticas sociais mais efetivas que ajudem na promoção da igualdade, né, e da igualdade de oportunidade para as pessoas. Governador Eduardo Leite, muito obrigado pela entrevista ao programa Cruzando as Conversas aqui na nossa RDC TV. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua atenção. Obrigado a vocês e até uma próxima. Valeu. Obrigado, governador.